nós temos dois cânticos: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol, as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Ele tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu Por isso que tudo louva ao Senhor, os montes, os mares, os rios, os passarinhos, as folhas, o que Ele criou foi para o seu louvor. Somente o homem, exatamente o que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é o único ser criado por Deus que não o louva constantemente e não o glorifica constantemente. Só o homem, aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos agora, irmãos, o outro cântico também: tu és digno de receber honra e glória, exatamente por isso. O Senhor criou, foi para isso. Glória,
autor, deixe. Vamos orar. Pode fechar aí, Vitinho. Senhor, todas as coisas criaste para o teu louvor, Senhor, para a glória, para o louvor da tua glória. Foi o Senhor quem criou todas as coisas. E nós, os pecadores, os únicos da criação que rejeitamos dar esse louvor e essa glória ao Senhor. Por isso, nós carecemos tanto, meu Senhor, da tua graça. Porque aqueles que o Senhor elegeu para tirar do mundo caído, esses darão louvor à tua glória. Porque o Senhor é digno, como foi cantado aqui, é digno de toda a honra, de todo louvor, de todo o poder, de toda a glória. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmão, nós vamos falar hoje, por isso que eu troquei o hino, porque eu mudei também a pregação. Aí eu mudei o hino, porque tinha mais a ver com a pregação. Então, nós vamos falar exatamente sobre isso. Criados para louvor da glória de Deus. Tudo foi criado para louvor da glória de Deus. Todas as coisas foram criadas. Então nós vemos aqui, vamos ler o Salmo 19. Um dia desse nós pregamos aqui, algum tempo atrás, esse Salmo 19, mas só dos versículos do 7 até o 12, se eu não me engano. Hoje nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 19, criados para louvor da glória de Deus. Ver se eu aguento ler aqui. Como cantamos? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo tem o título na minha Bíblia, não sei o de vocês, mas tem o título A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Então, irmãos, como nós cantamos já aqui, já lemos, já cantamos, todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Os catecismos adotados pela nossa igreja, que hoje em dia ninguém nem sabe mais o que é isso, mas desde a Reforma Protestante lá, foram criados depois a Confissão de Fé de Westminster, Inglaterra, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. O que vem a ser isso? Teólogos da época se reuniram durante muito tempo para sistematizar o estudo da Bíblia, para facilitar o estudo da Bíblia. Lembra, aquele povo não lia a Bíblia, era proibido pela Igreja Católica, só quem lia eram os padres. Então os protestantes deram um jeito de imprimir a Bíblia e distribuir para todo mundo e mais. Criaram uma sistematização para facilitar o entendimento da Bíblia. Isso se chama Confissão de Fé. Todas as religiões têm a sua confissão de fé. A nossa é a de Westminster. O
Catecismo maior e o breve catecismo. O breve catecismo é para estudo em casa, especialmente das crianças. O catecismo maior para ensino por um professor, ele já é mais profundo. E a confissão de fé é o estudo de toda a Bíblia explicada. Muito bem, irmãos. A primeira pergunta desse catecismo é: qual o fim principal do homem? A resposta é glorificar a Deus. Exatamente como os montes, os mares, as folhas, o passarinho, tudo. Glorificar a Deus e ter prazer na sua presença para sempre. Então, irmãos, os salmos são o inário de Israel. A grande parte deles, não sei se é a maioria, mas é uma boa parte deles, foi feito por Davi, que era um poeta, cantor e músico. Davi. Então, conforme Deus lhes deu, os salmos são inspirados pelo Espírito Santo. E Deus lhes deu esses salmos, a gente pode ver quando está estudando os salmos, para lhes lembrar o tempo todo as maravilhas que Deus fez no meio do seu povo. As letras do salmo, repito, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Logo, os verdadeiros crentes não terão nenhuma dificuldade em perceber que essa ideologia de que esses cânticos velhos não servem mais. A moda agora é cântico novo, é o tal cântico gospel. É isso que a gente deve cantar. Isso é falso. Isso é uma ideologia satânica infiltrada dentro da igreja. Os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo, são os cânticos de Israel. Aí não serve mais. Agora é os caras que compõem para vender CD. Há um bando de leso que ainda compra e vai atrás disso. Então, irmãos, os cânticos dos salmos não são ultrapassados coisa nenhuma. Isso é mais uma artimanha de Satanás para que o povo deixe de conhecer as maravilhas que Deus fez no meio do seu povo. Os salmos revelam isso o tempo inteiro. Todos os salmos quase revelam isso. E foram escritos para isso mesmo. Eles eram cantados no templo, eram cantados nas romagens, nas romarias, quando eles faziam em direção a Jerusalém para o templo, eles iam cantando os salmos. Jesus cantou um salmo na Santa Ceia. Lembra o que está dizendo? E, tendo cantado um hino, se retiraram dali. Pois é, foi um salmo que ele cantou. Isso é certeza absoluta, que foi um salmo. Então, irmãos, como nós podemos facilmente constatar, os tais cânticos modernos, os chamados cânticos gospel, não têm teologia nenhuma, não apresentam conhecimento nenhum de Deus. Normalmente são cânticos para nos agradar, para que a gente cante achando bacana aquele cântico. Quase todos eles, esses tais cânticos gospel, não têm teologia, não expressam nenhum conhecimento de Deus, nem o Evangelho de Cristo Jesus. É só vitória, 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 vitória do seu povo. Por isso, irmãos, aqui em nossa igrejinha nós preferimos cantar os salmos, como nós cantamos hoje aí, o salmo ou a letra da Bíblia. De alguma forma é a letra da Bíblia nos cânticos. São cânticos que expressam conhecimento da revelação de Deus para os seus eleitos através da sua palavra. É isso que a gente canta, louvor da glória de Deus, as maravilhas que Deus fez. Esse salmo que nós lemos, eu já disse para vocês, tem esse título aqui: a excelência da criação e da palavra de Deus. Mas esse título não está de acordo com o que o salmo está dizendo. Esse título quem coloca são os editores de Bíblia. Não está de acordo, não. Não expressa exatamente o que o salmo está dizendo. O salmo trata do louvor da glória de Deus e não da excelência da sua criação, coisa nenhuma, não é? O louvor da glória de Deus, da sua lei, é isso que ele diz, da sua lei, e no conhecimento dessa lei, por isso mesmo a gente dá louvor à glória dele. Nós, seres humanos. Os outros não expressam com palavras, não expressam de forma vocal, mas expressam no barulho das matas, no barulho das ondas, no vento soprando no fragoso ao cantil. Lembram de Elias, trancado lá com medo na caverna? Veio um terremoto, veio não sei o quê, e caiu fogo e tudo no mundo, e um grande vento. Aí veio um suave vento, e ele ficou ouvindo o cicio, é aquele barulho das folhas. Aí ele viu Deus. Aí ele percebeu a presença de Deus. Então, irmãos, olha só. O Salmo trata do louvor da glória de Deus na sua criação,
na sua lei, no conhecimento destas coisas, e foi para isso que Deus criou todas as coisas, como cantamos aqui, para o louvor da sua glória, para o seu louvor, inclusive e principalmente o ser humano, que expressa esse louvor com a sua boca, com o seu entendimento. Ser humano, quem? Os redimidos. Os redimidos. Cantar músicas religiosas, isso todo mundo canta nas suas religiões. A música faz parte do culto de qualquer religião. Faz parte do rito religioso de qualquer religião. Os cânticos. Então quem pensa que porque está cantando na igreja, está louvando a Deus, está não. Está não. Necessariamente não. Só louva a Deus quem de fato entende, como nós vamos ver aqui, a própria lei. A própria lei é quem está dizendo isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, irmãos, vamos aprender mais do Senhor através do salmista Davi. O salmo começa, vamos ver os versículos, nos mostrando como a criação, os céus, o sol, como nós cantamos aqui, criou o céu, criou a terra, criou o sol, as estrelas, não é? O firmamento, o dia, a noite, um dia proclama, não é? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele começa mostrando isso. Os astros, as estrelas, o sol, tudo, toda a criação. Mesmo sem emitir sons que a gente possa entender. Eu não entendo o cântico de um passarinho. O que é que ele está dizendo ali? Pois é, mas a Bíblia diz que ele está louvando a Deus. Eu não entendo aquele cântico do vento, do fragoso ao cantil nas rochas. Pois é, mas o salmista diz que eles estão louvando a Deus. Eu não entendo o sol escaldante que queima, pois é, ele está louvando a Deus. É essa a função dele. Então, irmãos, versículos 1 e 2 que lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, mas a gente sabe que eles estão louvando a Deus. Sem nenhuma dúvida, irmãos, como podemos verificar ao longo do Salmo, Davi não está nem de longe pensando nem falando na excelência da criação, como o título aqui está dizendo. Está errado esse título. Não tem nada a ver com excelência de criação aqui. O que ele está falando é a excelência do louvor a Deus, que toda a criação dá louvor a Deus. E ele não está falando em nenhum momento aqui excelência de criação, coisa nenhuma. O título do Salmo sugere isso, mas não é disso que ele trata é do louvor da glória de Deus, expressado pela sua criação. Mesmo pelos seres criados sem a possibilidade de falar, de expressar com palavras o louvor da glória de Deus. Pois é, mas eles louvam e glorificam a Deus. Que coisa maravilhosa. É disso que o homem está falando aqui. Ele não está falando da excelência de criação, coisa nenhuma. Por que é que eu chamo a atenção para esse fato? De que o Salmo não está tratando de excelência da criação, coisa nenhuma, como o homem diz aqui no título. Porque quando passamos a admirar a criação, estamos tirando a glória de Deus, na verdade. Greenpeace, isso é uma seita. Isso é uma seita de adoração à mãe natureza. A natureza não é mãe de nada, ela é criação de Deus. Ela não é mãe de nada, ela é criação, ela é uma criatura de Deus. Aí no momento que você começa a admirar a mãe natureza, está idolatrando, está tirando a glória de Deus. Por isso o Salmo aqui não trata de excelência de criação, coisa nenhuma. Ele trata do louvor que essa criação dá ao Senhor Deus que a criou. A nossa tendência como miseráveis pecadores é tão grande em querer dar glória à criatura e não ao Criador, que as pessoas ficam adorando esses cantores gospel nos shows que eles dão aí. Isso é uma tendência natural do homem pecador, irmãos. Colocar a glória que é para ser de Deus na criatura, inclusive a natureza, que é criatura também. O que precisamos ver nesse salmo é que, mesmo que a criação não tenha linguagem, mesmo que não tenha palavras, mesmo que não emita nenhum som inteligível, ou seja, que se entende, por toda a terra se ouve o louvor a Deus, o seu Criador. Versículo 3 e 4. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som inteligível. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Até os confins do mundo. Olha, irmãos, que coisa linda. Como isso deveria nos deixar humilhados diante de Deus, como nós cantamos aqui. Tudo dá louvor a Deus. E tu, pecador? Por que tu não glorificas a Deus?
Como isso devia nos deixar humilhados diante de Deus, irmãos. Você vê nas igrejas, qualquer pregação é enaltecendo a gente. Eita, Deus nos amou tanto, que Ele nos ama de todo jeito, Ele nos dá tudo, Ele nos abençoa. Isso é falso. Conquanto esteja escrito isso na Bíblia, a forma como é apresentado é falsa. É falso isso. Né? Nós, os seres humanos, exatamente os criados à imagem e semelhança de Deus, os únicos agraciados com inteligência e capacidade de manifestar os seus desejos, os seus sentimentos, manifestar de forma inteligível, todo mundo entende. Pois é, somos exatamente os que negligenciam o louvor da glória de Deus. Cantamos aqui. No momento em que vemos o salmista declarando que os elementos naturais criados, mesmo sem linguagem, louvam a Deus, não podemos deixar de refletir sobre a nossa inadequação como adoradores. Sobre a nossa perversidade, não se fala mais isso em púlpito nenhum. Sobre como estamos distantes da vontade de Deus, o nosso Criador. Vamos só louvar, louvar. Eles pensam que louvar é cantar. Não é. Louvor é a letra da música e não a música. Como acusa o hino que nós cantamos aqui, enquanto todos os elementos naturais cantam um hino de louvor a Deus, um hino ao Senhor, como nós vimos aqui, e tu, pecador, que vagueias, que fazes ao teu Criador? Não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? E sabem, irmãos, por que o pecador não canta um hino de glória ao Senhor? Ele prefere cânticos que glorifica Ele mesmo. E Deus é só para me abençoar. Porque, como também podemos ver no Salmo de Davi, aqui, mesmo que o pecador possa admirar as manifestações maravilhosas da natureza, ele jamais poderá discernir que tais manifestações são um hino de glória ao Senhor. Só quem vai saber discernir isso é um salvo. Quem não é, vai ficar louvando a própria natureza, pelo que ele está, que coisa linda, ou não sei o quê. Nem de longe ele está pensando, como o Senhor é maravilhoso, que criou estas coisas. Quem vai lá olhar o mar, às vezes tem pessoas sentadas lá só olhando o mar, ele está adorando o mar, aquela maravilha, porque o mar é uma maravilha. Dificilmente tem ali olhando o mar e dizendo, meu Senhor, como tu és grande. Porque esse mar não derrama por cima de mim, já que a terra é redonda. Dificilmente tem uma pessoa sentada ali na beira do mar pensando isso. Ele está no máximo, que coisa maravilhosa, como a natureza é bonita. Louvando a criatura. O mar é criatura, a natureza é criatura. Louvando o cantor. Eu quero é ver quem é que vai estar numa igreja, num show gospel, ou o que for, vendo aquelas pessoas cantarem e tocarem tão bonito. Eu quero é ver quem é que está ali dizendo, meu Senhor, como tu és maravilhoso de dar esse talento a essas pessoas aqui que estão louvando ao teu nome. Eu quero é ver se tem algum dentro de qualquer show gospel desse aí pensando isso. Provavelmente não tem. Nenhum. Eles estão louvando e adorando o cantor. Que nem o povo do mundo louva e adora Luan Santana, Ivete Sangalo, não sei o quê. Mesma coisa. O sentimento é exatamente o mesmo de quem está ali no show daqueles, seja gospel, seja do mundo. O sentimento é exatamente o mesmo. Eles estão ali se divertindo. Então, irmãos, é preciso a graça de Deus para entender que essa natureza toda está louvando ao Senhor, e eu também. Então é preciso ter graça. É por isso que o salmista passa a falar em seguida da lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O homem estava falando da natureza aqui, das coisas que louvam a Deus, que adoram a Deus, que não sei o que, que não sei o que. E de repente ele passa a falar da lei. Por quê? Porque é só o salvo que vai entender isso aqui. E ele vai entender como? Pela lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples são aquelas pessoas que não têm muita cultura, muito entendimento.
São esses os simples? Pois é, mesmo esses, a palavra vai dar sabedoria. Olha, irmãos, do 7 ao 10, que foi aqui que a gente pregou de uma vez, algum tempo aqui atrás, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Por que o homem vem falar disso aqui logo em seguida de falar, como o título está dizendo aqui, da excelência da criação? Ele não está falando de excelência de criação, coisa nenhuma. Ele está falando no louvor que essa criação dá a Deus, e logo em seguida ele passa a mostrar a lei, dizendo que é essa lei que dá esse entendimento. É essa lei que dá esse entendimento, e essa lei só dá entendimento a quem é salvo. A quem não é salvo, ela entra aqui, sai aqui, todo domingo, para quem vem na igreja ou para quem assiste algum programa de televisão, alguma coisa. Não serve para absolutamente nada, a não ser para o juízo. Você ouviu. Olha, irmãos, a lei do Senhor, que na época de Davi, no Velho Testamento, como Paulo diz aos Gálatas, serviu de aio para levar a Cristo. Pois é, exatamente isso, sabe? Agora também, essa mesma lei contempla e é contemplada nos evangelhos e nas cartas apostólicas. E aí, junto com a lei do tempo de Davi, que restaura a alma, que ilumina os olhos, exatamente. Agora o Velho Testamento e o Novo Testamento. 7:1, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós pregamos sobre isso nesse texto aqui, falando inclusive na época sobre problema de ansiedade, depressão, estresse. Pois é, a lei do Senhor restaura a alma. Então, irmãos, como o salmista diz em outro salmo, mesmo diante das maiores dificuldades, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, versículo 50. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus nos dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aí nós vemos no Salmo 119, já lemos esse salmo aqui várias vezes, sobre ele, não é? Como esse conhecimento, o salmista afirma que dá sabedoria a esses simples, que ele chega a dizer que a lei do Senhor o torna mais sábio do que os anciãos. A lei do Senhor o torna mais sábio do que os idosos, que naquele contexto, naquela cultura, os idosos eram uma riqueza. Com eles estava a sabedoria, com eles estava a experiência. Eles é que ditavam as leis, porque eles sabiam. Aí o mundo pervertido, velho, não serve para muita coisa não, joga no asilo. Ah, vou cair, vovô. Fique sentado na sua cadeira aí. Neto diz isso para o avô, na frente do pai às vezes. Ah, vovô, não se meta não. Para que serve um velho? Na nossa cultura, para dar trabalho. Jovem não quer saber de conversar com velho. Não quer saber de ouvir velho. Jovem, que jovem? Jovem do mundo. Os jovens da igreja era para cuidar dos seus idosos como um tesouro deixado por Deus. Velhos também crentes. Por quê? Porque eles estão sempre nos orientando, sempre nos dizendo, nos falando sobre a palavra de Deus e a sua própria experiência de vida com Deus. Oh, que maravilha. Isso acabou. Isso acabou. Lembra de Jesus? Por se multiplicar a iniquidade no final dos tempos, o amor se esfriará de quase todos, até do neto pelo avô. Então, irmãos, toda a Bíblia, toda a lei de Deus alegra o coração e ilumina os olhos, como nós vimos aqui. No versículo 11 do mesmo Salmo 119, ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Olhem que maravilha essa lei do Senhor. Por que é que eu vou louvar o meu Senhor como toda a natureza louva e eu percebo isso? Eu guardo no coração as tuas palavras, inclusive para não pecar contra ti.
No versículo 115 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e essa mesma palavra é luz para o meu caminho. Nós não lemos aqui que ela ilumina os olhos? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aí eu tenho condição de enxergar o louvor da natureza. E não apenas admirar a natureza pela natureza. Estou tirando a glória de Deus e colocando numa criatura. A natureza é criatura. Então, irmãos, no momento em que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como é bom, irmãos, a gente saber disso. Como é bom saber que estamos andando no caminho do Senhor e um caminho iluminado por Ele mesmo, que é a luz. Eu sou a luz do mundo. Andar fazendo a sua vontade. Que vontade? A vontade que está na lei. Que Ele inspirou, que Ele revelou a mim, que Ele agora ilumina o entendimento dessa palavra pela explicação de um pastor. É assim que está na Bíblia. E não pode ser diferente disso. E tudo isso é feito para louvor da sua glória. A função de um pastor mestre é ensinar a palavra de Deus e não entreter auditório. Como nós vemos em quase 100% das igrejas. O pastor é um entretedor de auditório, é um Gugu Liberato, é um Silvio Santos, é que, sei lá quem seja, Hulk, Faustão. E as pessoas vão para lá para ser entretida mesmo. Eu vou lá para a igreja do pastor não sei quem, porque lá é muito bacana. Ele vai para lá para um show, um espetáculo, para alguma coisa. Palavra de Deus, pergunte na porta. Essas igrejas cheias, pergunte na porta, você vai ter, se fizer isso, vai ter uma surpresa muito grande. Não sei quantas mil pessoas lá, se puderem passar todas por você por um brete, o doutor fazendeiro, ele sabe o que é um brete, para passar um de cada vez. Se for passando um de cada vez, você vai, o que foi que o pastor ensinou? Você vai ter uma surpresa muito grande. Provavelmente nenhum vai dizer, vai saber dizer. Ele estava ali assistindo o show. Irmãos, como podemos ver neste salmo, somente quando somos agraciados com a revelação da lei de Deus, da vontade de Deus, conforme Ele nos deu aqui na sua lei, então nós seremos capazes de apreciar o hino de louvor que a natureza toda canta ao Senhor, os elementos naturais criados por Ele. Somente quando somos agraciados com a revelação da vontade de Deus que está na sua lei, então nós seremos capazes de meditar, de refletir em como nós temos sido negligentes nesse hino de louvor ao Senhor. Não acompanhamos os outros elementos da natureza no louvor ao Senhor. Somos arrogantes, orgulhosos, queremos só o nosso bem. Inclusive exigimos isso de Deus, só se traz para me abençoar. Eu só quero Deus para me abençoar. Meu Deus do céu, irmãos. Exatamente os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, meus filhos, sabendo destas coisas, resta-nos reconhecer, como o salmista, que a lei de Deus serve para nos admoestar. Ninguém gosta das minhas pregações, porque são todas pregações de admoestação. Conforme a dos apóstolos, conforme a dos profetas, conforme a do Senhor Jesus, conforme a dos apóstolos. É assim que está na Bíblia. Por que os pastores não fazem mais isso? Porque são falsos, todos quase. Como sempre foram ao longo da Bíblia, quase todos ao longo da Bíblia. Então, irmão, nós vemos aqui que o homem está dizendo que essa lei serve para nos admoestar. Versículo 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro em pó, e são mais doces do que o favo e o mel, além do mais, por elas se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Como é que eu vou guardar um mandamento que eu não sei? É impossível. Serve para nos ajudar a discernir as próprias faltas, para nos humilhar diante de Deus e clamar pela sua graça. No momento em que entendemos que, diferentemente de toda a criação, que sequer tem linguagem inteligível, nós nem sempre cantamos um hino de glória ao Senhor, como toda a natureza proclama. Ao contemplar a criação,
ver e ouvir o louvor a Deus que essa criação toda entoa, entendemos estas coisas pela lei de Deus, não há outro jeito de entender isso, e admiramos as suas maravilhas, e então não podemos deixar de orar ao Senhor, como o salmista orou aqui, clamando para que Ele nos absolva das faltas que nós nem sabemos, são faltas até ocultas, e que nos livre de ser dominados pela soberba, característica natural do ser humano pecador, orgulho, arrogância, a fim de que nos apresentemos irrepreensíveis diante dele, versículo 12 e 13, desde o 11. Além disso, como lemos agora, os teus mandamentos nos admoestam, também da soberba guarda o teu servo. A tua lei é quem faz eu discernir as minhas faltas. Guarda o teu servo, que a soberba não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração serão agradáveis ao Senhor. Olha, irmãos, é muito bonito, irmãos. É muito bonito a gente ver como esse salmista, que não era melhor do que nenhum de nós, mas o conhecimento que esse homem tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, obviamente nos seus momentos de arrependimento e de clamor pela graça de Deus, ele fez muita besteira também. Como ele conhecia Deus, como ele era capaz de identificar o louvor da sua glória na própria criação, tanto que ele escreveu aqui. Ele era capaz de identificar o louvor da glória de Deus na lei do Senhor, e por causa disso, não podia deixar de irromper em louvor da glória de Deus, em oração, por saber que Deus era o Criador de todo aquele esplendor de criação, de toda aquela beleza, inclusive Ele. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse rocha minha, irmãos, é meu refúgio. Quem é que empurra uma rocha? Não tem vento que derrube uma rocha. Então eu estou resguardado numa rocha. A cidade que era construída sobre um monte, como Jerusalém, inclusive, Monte Sião, ela era mais difícil de ser dominada, digamos, por inimigos de fora, porque ela fica sobre um monte. Então, irmão, nós precisamos aprender mais do Senhor, pela sua lei, e como vimos num salmo aqui, simples. O homem começa mostrando que toda a natureza louva ao Senhor, aí ele passa a falar da lei do Senhor, que é o que nos dá entendimento disso. E por fim ele clama por ele mesmo: Senhor, me livra de transgressão, me livra da arrogância, do orgulho, da soberba. E esse é o homem que Deus levantou para pastorear o seu povo eleito, assim como qualquer um outro pastor que foi chamado pelo Espírito Santo de Deus e que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Hoje eu já disse a uma irmã, o que eu de vez em quando digo aqui: o pastor que for verdadeiramente pastor não aguenta ser pastor. Se não fosse a graça de Deus, ele renunciava dentro de muito pouco tempo. Eu mandei para alguns irmãos aqui um texto de um pastor e logo em seguida um comentário feito pelo meu irmão, que é pastor lá em Belém, do Pará. E ele dizendo isso, que é o negócio, não só a graça de Deus é que mantém um pastor verdadeiro numa igreja. Os pastores animadores de auditório, isso é outra história, que não são pastores, são animadores de auditório. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, mais show. É isso aí. Tem até culto que o nome é show da fé. Vocês sabem. O que é que tem a ver show com fé? O que é que tem a ver espetáculo com fé? Pois é, o nome do culto é show da fé. Mas os irmãos não percebem isso. Vão para um show da fé e ficam lá, aleluia, não sei o que e tal. Não percebem isso. Que a palavra show, que é espetáculo em inglês, nada tem a ver com pregação da palavra. Pregação da palavra, um espetáculo. Nós temos aqui em João Pessoa um espetáculo da pregação da palavra final de ano, que faz parte, inclusive, do calendário turístico de João Pessoa.
Meu Deus do céu, onde um culto ao Senhor é um espetáculo. Onde a pregação do Evangelho é um espetáculo. Em lugar totalmente dominado pelo demônio. Não há possibilidade de uma pregação da palavra ser um espetáculo. De um culto ser um espetáculo. Não há possibilidade disso. Então nós temos que saber a lei do Senhor para entender essas coisas. Precisamos saber. Então o Senhor chamou Davi para pastorear Israel, chamou pastores para pastorear a sua igreja, como Paulo admoesta os presbíteros de Éfeso, quando ele estava indo preso para Roma para morrer. Pastoreai o rebanho do Senhor, para o que o Espírito Santo vos constituiu pastores, exatamente para conduzir as ovelhas que o Senhor comprou com o seu sangue. Está escrito em Atos, eu acho que é capítulo 20, deixa eu olhar agora. Atos, oi irmãos, falei agora e não estou lembrado mais onde é. Quando Paulo estava indo para 28:20, é isso? Quando ele estava indo para, também não, passou agora na cabeça. Quando ele estava indo preso, e mandou chamar os presbíteros de Éfeso e falou a eles isso. Então um pastor, irmãos, que for pastor mesmo, ele não tem condição de ser pastor pelo seu intelecto, pelo seu preparo acadêmico, ele não tem. Como Paulo mesmo diz, quem é suficiente para estas coisas? Sabe quem disse isso? Paulo, um doutor. Ninguém melhor do que ele na época. Quem é suficiente para estas coisas? Isso é uma pergunta retórica, que a resposta é ninguém. Ele estava falando da pregação do Evangelho, mas logo em seguida, lá mais na frente, ele diz, mas a nossa suficiência vem de Deus. Então, nisso, o texto que eu li para os irmãos, que eu mandei para alguns irmãos, diz lá, o meu irmão falando de um amigo dele, que eu conheço também, foi meu colega de mocidade na igreja, lá em Belém, dando aula no seminário, os alunos perguntaram, pastor, o senhor já pensou em desistir de ser pastor? Ele ficou um pedacinho assim, aí disse, não há semana que eu não pense nisso. Não há semana que eu não pense nisso. Mas, pela graça do Senhor, eu continuo. Irmãos queridos, por causa disso o salmista não podia deixar de irromper em louvor ao Senhor, porque o Senhor o chamou para pastorear e ele sabia disso, para ensinar, é esse o papel de um pastor, a fim de que possamos orar ao Senhor com intimidade, sabendo que somos pecadores, sabendo que mais do que os elementos naturais da criação, exatamente pelo conhecimento de Deus e pela capacidade que Ele nos deu de expressar isso verbalmente, pelo meditar do nosso coração na palavra de Deus, que restaura a alma, que ilumina os olhos, que é luz para o meu caminho, que não me deixa pecar, nós possamos proferir palavras que sejam agradáveis ao Senhor, palavras que sejam a expressão da verdadeira adoração. Cadê? Já saí do canto aqui. Absolve-me até das faltas que me são ocultas, as que eu nem sei se cometi pecado. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Então, só então, com esse conhecimento da palavra de Deus, com esse meditar na palavra de Deus, com com esse discernimento de que toda a natureza louva a Deus, e eu tenho que louvar também, eu sou um filho de Deus restaurado, remido, então as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração serão agradáveis na tua presença, meu Senhor, rocha minha e meditar meu, e redentor meu, aliás. Serão palavras verdadeiras, irmãos, no coração da gente, por ver toda
a natureza louvando ao Senhor, um hino de louvor ao Senhor, e eu também. Agora eu também, como? Pelo conhecimento da lei de Deus, pelo conhecimento do que Deus me manda fazer, entendendo que é Ele quem me dá obediência, é Ele quem me dá o temor, e eu vou demonstrar isso no meditar, nas minhas palavras, nas minhas ações, tudo para que a minha vida seja um hino de glória ao Senhor. Devemos viver para louvor da sua glória. Amém.